Muito bem, gente. Muito bom que estejamos aqui juntos para numa reunião completamente atípica, diferente da maioria que nós já fizemos juntos. Mas como o objetivo é estudar o mais extraordinário livro já produzido na esfera do planeta Terra, a melhor coisa que tem é que a gente se dirija ao autor para a gente ter ajuda no que for preciso. Então, do jeito que você está, conforme você faz isso, nós vamos fazer uma pequena prece. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade, por tua imensa misericórdia, pelo seu cuidado com cada um de nós. Orienta-nos e nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Aqui viemos e por que estamos aqui? Fazer uma breve analogia do que está acontecendo. É que o mundo mudou demais, mas muito, muito, nos últimos 5 anos. Houve uma mudança brutal. Nos últimos 10, não dá nem para falar. O problema é que está mudando de uma forma tão radical que as coisas relativas ao céu, à Bíblia, elas estão literalmente relativizadas, a ponto de que estão propondo reescrever a Bíblia, para que se acomode às suas ideologias ao que a Bíblia ensina. Então, eu vou apresentar para vocês algumas coisas bem básicas sobre o texto bíblico. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Todos estão vendo o que eu estou mostrando agora? Sim, Ótimo. Muito bem. A Bíblia que a gente tem, que nós temos, você tem, na verdade, quem tem a Bíblia em português, você não pode dizer que é uma tradução. Na verdade, a gente não consegue traduzir a ideia exatamente como ela é. Mas a Bíblia é hoje o livro mais vendido e mais traduzido da história do planeta. Nada se compara à Bíblia. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 pessoas em datas completamente diferentes. Para você ter uma ideia, do primeiro autor, que possivelmente foi Moisés, e ele é possivelmente o autor do livro de Jó, e o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito, não foi o Gênesis, até o último livro escrito, que foi o Apocalipse, nós temos aproximadamente 1.600 anos de distância. Só em si mesmo, só essa informação já é um milagre editorial, porque não existe documento na Terra que tenha um histórico desse. Essas datas, elas são usadas a partir de Moisés, que foi por volta de 1582 a.C., e em 96, João, aprisionado em Patmos, na ilha de Patmos, ele iria produzir este fenômeno que é o Apocalipse. O Velho Testamento contém os 39 primeiros livros, começando com Gênesis, terminando com Malaquias, e depois de Malaquias, até a produção do primeiro livro escrito dos Evangelhos, que foi o livro de Marcos, que na verdade não foi Mateus, o primeiro a ser escrito, o primeiro dos Evangelhos foi Marcos, e os primeiros livros a serem produzidos, na verdade, foram as cartas de Paulo. Então, você tem 27 livros que compõem o Novo Testamento e 39 que compõem o Velho Testamento. São dois testamentos, mais ou menos não, 1.189 capítulos. Para você ter uma ideia, a Bíblia originalmente não tinha divisão de capítulos e versículos. Isso não existia. Isso foi feito depois para facilitar a leitura. Era tudo um texto único inteiro, escrito o Antigo Testamento em algumas partes em aramaico e hebraico, e o Novo Testamento escrito no grego dos dias de Cristo. Para você ter uma ideia, uma das regras para o livro fazer parte do Novo Testamento, do Velho Testamento, era condicionante que tenha sido escrito em hebraico. Então, existem muitas literaturas que, mesmo sendo muito boas, não fez parte do cânon pelo fato de não ter sido escrita em hebraico. Isso é um básico para você entender a Bíblia, como ela funciona, como ela é. Já passou por várias coisas e para próximas
em próximos encontros, eu vou trazer algumas informações que, para os contestadores, algumas informações históricas da formação do texto e por que você pode acreditar que o que você tem na mão é o mais próximo do original, como ele saiu da mão do autor. E a gente tem várias informações para isso. Então, passando adiante, nós vamos dividir a nossa história de hoje em princípio, meio e fim. No princípio de tudo, para facilitar o acompanhamento, eu trouxe o versículo como ele está na Bíblia. Mas só para você ter uma ideia, no princípio de tudo, a Bíblia começa dizendo que Deus estava lá. Olha só que coisa interessante. Se alguém quiser pegar essa Bíblia para provar que Deus existe, vai arrumar um problema. Por quê? Porque a Bíblia não se preocupa em atestar a existência de Deus. Ela começa no pressuposto que Deus existe. Olha só, o primeiro versículo. No princípio, Deus. Não tem uma fórmula mágica de um método científico que prova que ele existe. Ela parte do pressuposto que ele existe. Ponto final. Mas eu não quero que você pense que isso aqui vai ser coisa de grego e hebraico, mas só para a gente entender o texto, eu vou no final mostrar um vídeo astronômico para vocês terem uma ideia do que significa esse criou o céu e a terra. Aqui há algo tão absurdo que, primeiro, o autor da Bíblia, que era Moisés, não tinha informação suficiente para ele escrever o que ele escreveu. Olha aí, você está vendo. Como a Bíblia parte do pressuposto que Deus existe, e você não vai ter fórmula lá de provar a existência dele, você já começa assim, Deus estava lá. Só que aí tem uma coisinha fantástica demais. O verbo que aparece aí é o verbo criar. Ela está afirmando que no princípio Deus criou o céu e a terra. Só que o verbo que aparece aí em português é criou, mas o verbo usado aí por Moisés foi o verbo bará. O texto seria Bereshit bara Elohim. Só que bará é criar sem a necessidade de matéria pré-existente. Isso é incrível, porque das leis da física, você para fazer qualquer, olha só, para você fazer um carro, olha só, essa Bíblia que está aqui na minha mão. Para eu fazer uma Bíblia, eu preciso de matéria, eu preciso do papel, eu preciso de tinta. O verbo aqui é criar sem matéria. E aí é o seguinte, o universo é algo tão grande que se você mexer na estrutura, tamanho, espaço, tempo, você pira. Pira, não tem nem o que fazer. Mas olha o que Davi vai dizer. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ou seja, o universo não foi criado como a ciência tenta explicar. A Bíblia está dizendo o seguinte, foi assim, aconteceu. Mas olha esse outro verso aqui, que é demais. Porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. E o mais fantástico disso é que quando você vai avançando no tempo, você concorda que quanto mais o tempo passa, a tecnologia ou ela vai afirmar o que a gente acreditava ou vai jogar por terra tudo aquilo que a gente acreditava. E o que está acontecendo é que, com o avanço tecnológico, o que está se tornando verdade são estas afirmações. O universo, do tamanho que ele é, só pode ter sido feito da forma como está escrito. Ele surgiu. Então, guarde essa informação. No princípio, Deus. E nesse princípio, nós estamos falando da criação, vamos falar da criatura. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Olha só. A Bíblia diz que no princípio Deus estava lá e quando pensou num ser inteligente, com vontade própria e livre-arbítrio, ele fez o homem. Talvez você pode olhar para isso aqui, mas espera aí, você veio aqui falar de boneco Adão? Sim, eu vim falar, mas vamos pensar de um outro ponto de vista. Para você estar aqui me ouvindo, aqui agora, o seu corpo, não importa quem é você, é constituído de 21 átomos. Dos 21,
4 são os mais abundantes: carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Mas sem os 17 outros, você não existe. Então, você pode entender o seguinte: Deus organizou a fórmula e deu vida. Porque você, na verdade, se você analisar, você é um composto químico. A sua Bíblia só está dizendo que isso não surgiu do acaso. A Bíblia coloca Deus na criação do universo e coloca Deus na formação do homem. Mas guarde essa informação. No princípio, Deus. Tá tranquilo isso? Ótimo. Então, quando você olhar para trás no tempo, você vai ver Deus. Tá ótimo? No princípio. Opa. E no meio? O que que tem no meio? Princípio, meio e fim. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha que coisa incrível. O que é plenitude dos tempos? Não podia passar 1 milímetro para frente nem para trás, era no tempo exato. Aonde precisava acontecer, a sua Bíblia diz: Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O que ele está dizendo com isso? Que ele era humano. Que esse Deus que criou tudo lá, agora envia o seu filho, nascido de mulher, passou 9 meses de gestação, foi bebê, criança, cordão umbilical, teve cólica, dor de barriga, teve tudo, cresceu e veio. No meio está Deus. Para quê? Porque houve um problema lá atrás. Aí você vai encontrar. Eu não entrei no detalhe do que aconteceu lá atrás, porque não é o tema de hoje. Houve um problema lá no Éden, e aquele problema criado passaria por uma solução. Qual a solução? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o plano original era viver eternamente. Só que houve um lapso, houve um problema lá atrás. Nesse problema, tinha que ter uma solução. E guarda essa informação. Geralmente, quem cria o problema não é competente para solucionar o problema que ele mesmo criou. Adão e Eva criaram um problema e eles não tinham condições de resolvê-lo. Deus entrou no circuito e criou o plano da redenção que você está vendo na sua frente. Então, no princípio estava Deus, no meio estava Deus, e aqui está o texto: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aonde se havia perdido? No Éden. O plano original se perdeu, a criatura se perdeu, ele envia seu filho, nascido de mulher, para buscar. Adão e Eva não fugiram, não foram expulsos do Éden. Então, buscar e salvar a humanidade perdida pelo projeto do plano da redenção. Então, no princípio estava Deus, no meio está Deus, e agora? E no fim? Olha só, e o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E me disse: Escreve, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O que tem no fim? Deus. Olha só, Deus no princípio, Deus no meio e Deus no fim. Só que ele diz o seguinte: Eis que faço novas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Fazer novo é consertar? É reformular? É rearranjar? Não é. Eis que faço novas todas as coisas. E olha só, e vi novo céu e uma nova terra, que já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso é João falando, lá no Apocalipse. Do ano 96, 1.600 anos depois de Moisés, ele diz o seguinte: Moisés escreveu, Deus criou todas as coisas. João escreveu, Deus fará novas todas as coisas. E aí, eu vou mostrar para você esse texto, vou desconectar. Eu quero colocar para você o que a gente veio fazer aqui. Por que a gente está aqui? O mundo, o planeta, a sociedade esqueceu-se de Deus, relativizou tudo, tirou Deus da equação e colocou as suas ideias.
E as suas ideias geram morte, sem esperança. Porque morrer, talvez todos iremos. Mas se você olhar para a Bíblia como ela é, Deus está no início, ele estava lá, no meio, para salvar. E no fim, quando vai fazer novas todas as coisas, olha para você no espelho. Você sabe o que esse texto está dizendo? Você não tem conserto. Não tem como consertar isso aí. Por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte: transformados seremos num abrir e fechar de olhos. Então, não existe o conserto para um problema tão grave. O plano da redenção é para fazer de novo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que é fantástica demais. Vamos lá. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Agora eu quero mostrar para você o que um quase analfabeto, João, que é o mesmo que viria a escrever o Apocalipse, se você encontra em Gênesis 1:1, você vai encontrar isso aqui em João 1. E olha o que está escrito aqui. Olha que coisa fantástica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio. Olha que princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava no princípio com Deus. Agora olha a mágica. A mágica não, a fantástica afirmação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, sem forçar barra nenhuma, quem estava lá fazendo tudo, céus e terra? Ficou dúvida? Quem era? Deus. Jesus, Jesus. Quem vai estar lá no Apocalipse dizendo o seguinte: eis que faço novas todas as coisas? O mesmo. E quem é ele? O que, nascido de mulher, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tranquilo? Ainda tem o que ele é o braço direito, né? Só um segundinho que alguém está aqui. Então, olha, diante de uma informação dessa, o que que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer, pegar a Bíblia, e você precisa encontrá-lo nas Escrituras em cada linha. Por isso que a gente não tem que discutir doutrina, religião, debates para ver quem tem razão. Não, não, não. Nós temos que encontrar o Cristo que criou tudo, que fez tudo e que vai mudar tudo. Eu só preciso estar na equação, junto. Porque eu tenho um problema. Eu tenho um problema que eu não posso solucionar. Todos vocês que estão comigo aqui agora, amanhã, quando você acordar, é menos um dia na sua reserva de dias. E quando acabar o estoque de dias, eu e você vamos morrer. Você consegue resolver esse problema? Não, não consegue. Aonde tem a solução? Em quem fez tudo e prometeu uma solução extraordinária para esse problema imenso que começou lá e que depois a gente vai detalhar. Eu vou, nas próximas vezes, nós vamos entrar em mais detalhes. Opa, eu vou